Bom dia a todos e todas. É um prazer fazer essa mediação. Ontem eu participei de uma outra mediação e foi só aprendizado, 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 né? Então é sempre um privilégio estar aqui. Obrigado, SESC. E para começar, antes de passar a fala para a Patrícia, que eu vou apresentar aqui, a Patrícia Godinho Gomes, ela é de Guiné-Bissau. Ela é pós-doutora em História da África pela Universidade de Cagliari, na Itália, e pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Professora no programa multidisciplinar de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA. Ela é pesquisadora da história social das mulheres nas resistências anticoloniais e dos estudos de gênero e feminismo nos países africanos de língua oficial portuguesa. Antes de passar para ela, eu vou ler para ela e para vocês uma poesia de Alda do Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe. E quero oferecer para o Sarau das Pretas. Tatá, salve Sarau das Pretas, que tem ensinado a gente a caminhar junto. Grande Sarau das Pretas, né? É para a Tânia, mas é para a Tatá. Nesta noite morna de luar africano, salpicando de sombras as estradas, eu estendo os meus braços sedentos para a nossa mãe África, gigante, e ergo para ti meu canto sem palavras, suplicando bênção da terra para as vias dos teus caminhos, para a rota do destino imenso, traçado na inteireza de todo o teu ser. Para ti, a projeção das nossas estradas, varridas da impureza dos dejetos inúteis. Para ti, o canto de glória da nossa mãe África dignificada. Alda do Espírito Santo é autora do Hino Nacional de São Tomé, heroína da independência de São Tomé e Príncipe, primeira ministra da Educação e a minha inspiração na vida. Então, Patrícia, você tem 40 minutos que eu vou aqui sofridamente fazer o controle. Então, por favor, seja bem-vinda. Alô? Ok. Muito bom dia a todas e todos os presentes. Me permitam, antes de mais, um agradecimento especial à SESC e à organização desse evento. É, para mim, uma grande honra estar aqui. É a minha primeira vez em São Paulo. Esse evento é um evento da maior importância, não apenas porque reúne estudiosas de várias realidades e, portanto, tem uma dimensão realmente internacional e mundial, mas também porque discute problemáticas que é de interesse de todos, e não apenas de mulheres, mas da sociedade de uma forma geral, que inclui naturalmente também os homens. Eu peço gentilmente aos colegas, a organização aí, para colocar um roteiro. Na verdade, eu trouxe um roteirinho, um PowerPoint, por uma questão de organização, para vocês seguirem melhor a minha fala. Eu tenho um texto que eu vou ler e interagir, procurar interagir com vocês, mas eu vou fazê-lo precisamente para ser mais disciplinada e não dispersiva na minha fala, certo? Então, como já foi aqui muito bem dito, eu sou guineense, mas sou guineense nascida em Angola e estudei entre Portugal, a Guiné-Bissau, Portugal e a Itália, e agora continuo estudando no Brasil. Então, esse é o primeiro elemento, que eu tenho uma trajetória que envolve pelo menos 3 continentes. Isso tem, por um lado, desafios, mas tem, por outro, muitas vantagens. Então, eu vou vos falar de diversidades também. Esse evento, ontem ouvimos bastante, é sobre isso. É sobre apresentar perspectivas e, no meu caso específico, é uma perspectiva local, é uma experiência específica, porque eu acredito que é falando de experiências específicas que nós podemos compreender
as sociedades, as comunidades, o mundo. Então, é só passar aqui, né? Ah, ok. Eu vou, porque também esse é um instrumento de trabalho, os óculos, e eu vou precisar deles, mas justo para situar vocês, a Guiné-Bissau é um país pequeno, de apenas 36 mil, pouco mais de 36 mil quilômetros quadrados, que é parte continental e parte insular. Mas ele é situado, o país, numa região historicamente importante, que se chama Senegâmbia. Isso é importante por que dizê-lo? Porque muitas vezes tudo que se fala em relação ao continente africano o se faz a partir da sua relação com o período colonial. Então, esse é um país, é uma região onde surgiram estados, potentados, impérios de grande importância a nível do todo o continente africano, como o Império do Mali, o Império do Songhai, os estados Wolof, que hoje são como populações e línguas que habitam a região do Senegal. É um país que tem uma população, embora exígua, bastante heterogênea, e também do ponto de vista cultural, linguístico, sociopolítico. Isso é um elemento importante, porque significa que nós convivemos com várias pluralidades dentro do mesmo território. Isso também tem algumas implicações a nível, por exemplo, de quem produz conhecimento por escrito dentro do país, que é o meu caso. Eu escrevo em língua portuguesa, mas a língua nacional do país, embora oficial seja portuguesa, a nacional é o crioulo e outras mais línguas também nacionais. Portanto, isso para quem faz pesquisa é certamente um desafio. A outra questão que emerge daqui, que é interessante dizer, é a questão da, digamos, da divisão demograficamente da população. Portanto, o país tem, de uma forma, proporcionalmente, mais mulheres do que homens. Portanto, tem mais de 50% de mulheres e um pouco menos de homens. Isso também tem implicações até para nós pensarmos o que eu vos vou dizer depois. Okay? Porque as mulheres são a maioria e porque, embora assim, historicamente, e sobretudo depois da independência, nem sempre tiveram o protagonismo. Então, eu vou falar de movimento de mulheres, entendido como formas organizativas das mulheres, em que elas levam a cabo, ações de impacto social importante, de um impacto que tem implicações a nível político, a nível econômico e a nível social. Por que isso também, o tema tem que ver com uma outra questão, que é a revisitação da luta de libertação da Guiné-Bissau e do papel das mulheres nessa participação, nesse processo. Por que revisitar um período histórico? Há vários motivos, mas, no meu caso, as razões são fundamentalmente duas. Por um lado, a forma como a história oficial do meu país foi narrada, ela foi, em boa medida, romantizada. E em termos, sobretudo, da participação das mulheres nesse processo. Okay? Significa que se diz que as mulheres tiveram uma participação, que emergiram, que fizeram boas coisas, mas em que medida elas participaram? Isso foi a nível de todas as regiões do território? Que implicações teve essa participação a nível da construção do Estado independente? Ok. Então, essas são imagens de arquivo, que eu acho que é importante partilhar aqui, porque significa, no caso específico da minha pesquisa, eu trago muitas imagens de artigos pessoais. Portanto, são mulheres com quem eu estou trabalhando, que me cederam as imagens e que nunca foram antes vistas. Então, eu acho que é importante conhecê-las. Essa, no caso específico, é Teodora Inácia Gomes, com quem eu já trabalhei, cujo trabalho também já está publicado, no caso, depois eu posso dizer.
A década de 60, de 1960, foi importante para o continente africano. Surgiu uma importante corrente internacional de estudos que abriria caminho a um novo debate historiográfico sobre o passado africano, procurando alternativas às visões obscurantistas que tinham dominado boa parte da produção acadêmica e literária sobre a África. A essa corrente pertenceram eminentes estudiosos como Joseph Kizerbo, que argumentou sobre a necessidade de construir uma história considerando múltiplas fontes, uma vez que a diversidade das condições de vida e das atividades humanas, no tempo e no espaço, pressupunham a priori um olhar diferenciado em relação ao meio estudado, facto que inevitavelmente teria implicações em termos de escolhas teóricas e metodológicas indispensáveis à boa condução de um trabalho de pesquisa. Por outro lado, 1963, portanto, nos anos 60, representa dois marcos históricos importantes para o continente africano e para a Guiné-Bissau, especificamente. Surgiu oficialmente no dia 25 de maio de 1963, em Addis Abeba, capital da Etiópia, a Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, considerada um dos pilares da luta pela autodeterminação do continente negro. Para a Guiné-Bissau, 1963 representa, de acordo com as fontes oficiais, o início do desencadeamento de ação armada, liderada pelas forças políticas, pelas forças nacionalistas do Movimento de Libertação Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, contra o exército colonial português. Uma guerra que durou 11 longos anos, caracterizada por uma violência extrema em nome da liberdade e dignidade humanas. Esse processo assumiu dimensões territoriais, provavelmente, inesperadas para o contexto da época, tendo em conta que a generalidade da realidade histórico-social dos povos da região sob dominação colonial. As vitórias alcançadas foram possíveis graças a uma conjugação de esforços e a capacidade de atuação do movimento de libertação. Por um lado, tal como seu expoente máximo, Amílcar Cabral, e, por outro lado, ao suporte e desempenho popular, tendo ido além da simples expulsão das forças coloniais. A abordagem desse tema implica enfrentar a um só tempo dois grandes desafios. Por um lado, a complexidade da luta de libertação na Guiné-Bissau e a visão das mulheres dentro desse processo. Por outro, a dificuldade inerente à abordagem do tema, tendo em conta a existência de uma escassa literatura específica e a natureza extremamente contemporânea do argumento, que denota uma evidente dificuldade de acesso a fontes fidedignas, o que certamente comporta um maior grau de dificuldade analítica. Contudo, parece-me prioritário proceder a uma revisitação da história da independência da Guiné-Bissau e a sua reescritura, especificamente no que concerne à participação das mulheres, procurando novas pistas e novas abordagens. É fato inconfutável que as mulheres guineenses tenham participado na luta anticolonial e armada entre a segunda metade dos anos 50 e os anos 70. Esse processo favoreceu a emergência de valores e elementos culturais comuns. A contribuição das mulheres afigurou-se globalmente positiva, particularmente no processo de mobilização, da ação política e da mudança de mentalidades a nível sociocultural. No entanto, atendendo às complexidades desse processo e da própria atuação das mulheres, de que tipo de emancipação é possível falar no caso guineense? A ideia de libertação nacional mobilizou homens e mulheres que lutaram para transformar a própria realidade. Até que ponto, para as mulheres, fazer a revolução se traduziu numa experiência efetivamente libertária? Que tipo de discursos foram produzidos, por quem
e quais foram os seus interlocutores e quais práticas foram levadas a cabo. Qual é a percepção das mulheres hoje sobre a emancipação e o processo de libertação? A partir da análise da realidade social, espere aí, a partir da análise da realidade social, isto é, submissão ao poder colonial, relações da subalternidade, da realidade cultural, necessidade de uma visão dinâmica de cultura e da realidade política, relações assimétricas entre colonizadores e colonizados. Amílcar Cabral, depois eu posso voltar para essa questão, deixa só eu... Teorizou sobre a necessidade de uma desconstrução política e econômica do discurso colonial e da construção de uma capacidade endógena capaz de romper com modelos epistemológicos e relações de produção de conhecimento pré-existentes e baseadas numa relação de colonialidade. Cabral teorizou sobre a dupla condição de subalternidade das mulheres nas sociedades locais guineenses, oprimidas pelo sistema colonial português e subordinadas a modelos sociais e familiares de tipo patriarcal. Embora, nesse caso, o conceito de patriarcado, sobretudo, podemos falar nisso, considerado por algumas estudiosas africanas, deve ser aplicada com grande cautela no caso das sociedades africanas. Na base de um discurso inclusivo e numa perspectiva histórica, sociológica e cultural, Cabral defendeu a necessidade da criação de uma nova sociedade, a partir da libertação do sistema colonial, sem cair no risco de reducionismos políticos e ideológicos. Deste modo, o conhecimento da realidade guineense pressupunha, antes de mais, uma análise social profunda e séria, capaz de proporcionar novos elementos de leitura para a compreensão do processo, não se cingindo às representações historicamente elaboradas e transmitidas. No concernente à condição feminina, e em termos discursivos, a reflexão do movimento de libertação, mas que teve como seu protagonista Amílcar Cabral, realmente, articulou-se fundamentalmente em torno de três importantes eixos. O primeiro é que, sendo a Guiné-Bissau um território, na altura que ainda não se falava em Estado independente, majoritariamente habitado por mulheres, era impensável fazer qualquer tipo de revolução que conduzisse a uma transformação social e política sem que as mulheres fossem incluídas nesse processo. Então, se fala realmente, se falou aqui ontem, desse processo de inclusão, que é extremamente importante. Inclusão e considerar todas as heterogeneidades do território. Em segundo lugar, a necessidade de entender, é o que ele diz aqui, a revolução nunca poderá ser vitoriosa sem a participação das mulheres. Em segundo lugar, a necessidade de entender as complexidades socioculturais do território, porque mulheres, em termos comunitários, em termos étnicos, dos povos, de códigos culturais, de valores, não são iguais dentro do território guineense. Significa que a própria mobilização, a adesão a esse projeto de libertação não teve o mesmo sucesso no sul, no leste, no centro ou no norte. Portanto, o discurso do movimento, nesse caso, foi que, em algumas realidades, não foi fácil mobilizar os indivíduos, os sujeitos, para esse processo, para a adesão, até porque estávamos num contexto colonial, não é? Por outro lado, houve uma adesão muito grande, isso sobretudo se deu a nível do sul do país, mas também no norte aconteceram, digamos, ações muito interessantes nesse caso. E as mulheres, embora não emerjam no discurso e nas narrativas oficiais, elas tiveram um papel
em termos de mobilização política, preponderante. O terceiro eixo do discurso, nesse caso, é que, depois da guerra, em relação aos costumes, né? E aí há muito que se lhe diga, porque, embora o discurso, em termos discursivos, o movimento de libertação teve, sim, trouxe boas ideias, e, sobretudo, na época, estamos falando dos anos 60, 70, onde também existia já um movimento a nível mundial, internacional, que com certeza abraçava e apoiava esse tipo de ideias. Então, o movimento de libertação da Guiné e Cabo Verde, e nesse caso, também refletiu um pouco aquilo, bastante, que eram as ideias a nível do contexto da autodeterminação dos povos a nível mundial. E as ideias dos países, tanto não alinhados, etc. Enfim, portanto, esses são os três eixos. Estas questões, embora limitadas no tempo, décadas de 60 e 70, e no espaço, áreas ou zonas libertadas, e ainda que fundamentalmente discursivas, dão conta de uma real preocupação em relação ao tema da condição das mulheres e da equidade de gênero. Os fatos históricos oficialmente narrados apontam para uma inegável importância da presença das mulheres na Revolução, tendo as mesmas conseguido, em alguma medida, romper com determinados esquemas de dominação masculina. E aí eu vou para trás, espere, e vos mostro o ter rompido com alguns esquemas de dominação masculina tem que ver com um aspecto que foi fundamental nesse processo de luta de libertação, que foi a educação para a emancipação. Tá bem? E nesse sentido, houve uma educação, essa primeira figura, essa imagem, essa foto, mostra essa senhora, uma professora, a Teodora Inácia Gomes, ensinando, alfabetizando crianças no mato. Estamos falando de 1965, me parece. Ela estudou na ex-União Soviética, mas ela regressou às zonas libertadas para fazer esse trabalho de educação. Portanto, era um dos eixos fundamentais do movimento de libertação. Esse foi a escola do partido. Ali vocês veem no meio. Eu não tenho... Como é que se faz para iluminar um pouco esse... Não. O vermelhinho, não tem. O senhor que está ali com a gravata, eu não sei se é visível, é Amílcar Cabral. Ok? Com crianças e adolescentes da escola piloto de Conakry. Essa escola foi a escola, por excelência, a escola, digamos, modelo do PAIGC. Estava sediada em Conakry por quê? Pela clandestinidade a que o movimento de libertação era obrigado a agir. Então, a própria sede, o quartel-general do movimento de libertação não funcionava nas zonas libertadas da Guiné, porque o poder colonial não o permitia. Então, foi funcionar no background era a Guiné-Conakry, nesse caso, o Senegal também. Portanto, a própria conformação geográfica da Guiné-Bissau também permitiu e facilitou essa luta de libertação e, sobretudo, a possibilidade de desenvolver uma ação armada por tão longo tempo, preciso dizer. Vamos lá. A educação também teve uma parte a nível internacional. Aquilo são meninas que estudaram na então Ucrânia, e é preciso dizer que as relações do movimento de libertação eram fortes com os países do então bloco soviético e com a China. Eu falava ontem com a colega e eu já vou também numa das falas que eu trago aqui das narrativas das senhoras, nós vamos ver essa questão. Os fatos históricos narrados oficialmente apontam para essa inegável participação das mulheres. Contudo, como constatou Stephanie Urdang, que foi uma estudiosa que trouxe pela primeira vez de forma sistematizada esse debate sobre a luta de libertação em relação à Guiné-Bissau, mas também falou sobre Moçambique e sobre Angola, a Stephanie Urdang, sul-africana,
Ela foi jornalista, mas foi uma grande ativista. E ela constatou que era necessário considerar a face mais controversa desse processo, que não apenas se traduziu em uma cooptação política e militar mais ou menos coerciva, como também em limitações a vários níveis, da logística à formação de quadros. É um território onde, muitas vezes, o não alinhamento com as forças nacionalistas se traduziu em fugas para os países vizinhos. Portanto, esse foi um processo que é preciso considerar com todas as suas vertentes complexas. E são várias. Neste processo, nesse sentido, a ideia de uma luta contra o duplo colonialismo subentendia, contemporaneamente, a luta em defesa dos direitos das mulheres e uma transformação social com base em uma visão de gênero. Tal visão, implícita na doutrina do movimento de libertação, fazia parte dos discursos e das discussões, seja a nível da classe dirigente do movimento de libertação, que dos confrontos com as populações locais. Nesse processo, as mulheres deveriam promover a própria libertação, assumindo-se elas próprias como protagonistas, e uma consciência libertária, individual e coletiva, numa perspectiva de luta comum e não contra os homens. E era necessário considerar outras dimensões da relação das mulheres e seus protagonismos, no âmbito social, religioso e cultural. É nessa mesma perspectiva que Mary Kolawole, que é uma socióloga nigeriana, nos propõe uma releitura dos feminismos, isso já fazendo uma ligação, uma conexão um pouco com o que é formulado a nível mais amplo africano, com os feminismos, e das dinâmicas identitárias dos países africanos, com centralidade nas realidades socio-históricas, defendendo que tal posicionamento, se ampliar a globalidade do continente, poderá favorecer uma viragem epistemológica. A autora alega que o reconhecimento das diferenças é imperativo para aprender as questões de gênero. É o que a colega Lintz dizia ontem. Sendo fundamental que as mulheres africanas se possam autodefinir como melhor desejarem, privilegiando aspectos práticos e da vida comum, cotidiana. No caso guineense, sendo alguns depoimentos por mim recolhidos em trabalho de campo, eram recorrentes situações de violência que viam as mulheres forçadas a manter relações sexuais com guerrilheiros, tendo havido casos de gravidezes indesejadas e mães e filhos sem paternidade assumida. Por outro lado, algumas vozes femininas relataram sobre as relações mantidas com os homens de forma voluntária, sendo, segundo as próprias mulheres entrevistadas, a única forma de obter privilégios e de ascender socialmente naquele contexto específico. O sentido, mas tal como defende a romancista e produtora zimbabueana Tsitsi Dangaremba, o sentido da marginalidade de muitos africanos sob o sistema colonial, e eu acrescentaria sobre as forças nacionalistas durante os processos de independência, deve ser compreendida também como um espaço físico, intelectual e psicológico, com suas próprias dinâmicas, tensões e contradições. De acordo com a visão de uma das vozes femininas da libertação da Guiné-Bissau, Ana Maria Gomes Soares, essa é uma das senhoras com quem eu venho desenvolvendo um trabalho de recolha de narrativa sobre a luta de independência, uma antiga combatente. Na Guiné-Bissau existe, por lei, um estatuto de antigos combatentes. Segundo seu depoimento, a emancipação das mulheres guineenses, do ponto de vista histórico, deve ser vista dentro de um contexto mais amplo de libertação do país do colonialismo, e não como uma questão limitada a ela própria. Tal ideia pressupôs a compreensão das relações intersubjetivas e entre grupos e o contexto específico em que se desenvolveram, no sentido das conquistas de espaços e de direitos. Refletindo sobre a questão da invisibilização das mulheres no processo da luta de libertação, afirmou:
em relação às mulheres, e aquilo que vocês estão a ler ali, e eu já explico porque eu coloquei em vermelho, destacar aqueles nomes, há aquelas que nunca são mencionadas, entre as quais as primeiras mulheres que Amílcar Cabral enviou à China em formação militar, como Nima Dabo, Carlota Sanca, Ana Kassamá e a Isabel Leal. Então, essas mulheres não estão em nenhum lugar da nossa narrativa oficial da história da libertação. Surgem, sim, mulheres como Carmen Pereira, como Francisca Pereira, como Titina Silá, mas são aquelas 5, 6 que sempre vêm à tona e ao de cima. Então, esse é um processo que necessariamente precisa ser revisitado, porque se queremos construir uma sociedade que seja democrática e um saber que seja democrático, é preciso trazer as experiências históricas de mulheres como essa. E ela diz, a Isabel Leal, por exemplo, a Awa Kassamá, foi uma das mulheres que possivelmente, não se sabe, é preciso pesquisar, estiveram envolvidas na questão do assassinato de Amílcar Cabral em Conakry, em 1973, em janeiro, nas vésperas da proclamação por via unilateral da independência da Guiné-Bissau, que foi em setembro. Então, ela foi morta naquele contexto, mas ninguém sabe o que ela realmente fez. E ela fez muito. Em termos de mobilização política, ela e todas aquelas que eu mencionei foram chaves, mulheres centrais. Mas nos arquivos, quando eu fui ao arquivo Mário Soares, em Lisboa, pesquisar, os nomes das guerrilheiras nem tampouco aparecem com nome e sobrenome. Eu acho que aquilo que aqui a conterrânea de vocês, a baiana Vilma Reis, ativista, diz: nós precisamos de nos apresentar com nome e sobrenome, porque senão o colonialismo nos invisibiliza e nos mata, não é? E é isso que foi acontecer. No caso específico, o colonialismo não apenas fez isso, como também houve uma herança e as próprias forças nacionalistas acabaram reproduzindo essa questão. E ela diz, as pessoas da minha geração, sempre citando ela, fizeram a sua parte, agora só poderemos observar e talvez aconselhar aos que lá estão para não cometerem asneiras. As mulheres precisam de uma união, mas com gente esclarecida. Não é aquele tipo de eleições que eu própria assisti na UDEMU. UDEMU é a União Democrática das Mulheres, o movimento político das mulheres, o braço, digamos, feminino do partido histórico. Não se pode apoiar alguém que se sabe perfeitamente sem um perfil adequado para assumir determinados casos. Entende? Se eu sou velha, isso ela diz, vou dar espaço a quem é mais jovem do que eu. Esse é o meu pensamento, essa deveria ser a postura dentro do PAIGC e é da própria UDEMU, mas não é. Claramente e logicamente, e isso é uma perspectiva da Ana Maria Gomes Soares, ok? Que pode ser colocada dentro de um contexto e problematizado, naturalmente. As palavras dessa antiga combatente remetem para uma outra questão que me parece relevante, isto é, o aspecto da geração na transmissão da memória histórica da Guiné-Bissau. Nesse sentido, e refletindo sobre o presente guineense, sobre a emancipação e sobre as oportunidades políticas para as mulheres, a jovem militante do maior partido de oposição guineense, Hortência Francisco K., que se autodefine como feminista, entende que a emancipação é um processo e que a luta de libertação foi fundamental, mas que as mais jovens gerações desconhecem como o processo se deu e quem foram os atores. Afirmou a propósito: pretendo candidatar-me para deputada da República. Nós teremos eleições, deveríamos ser em novembro, foi adiada, será agora, janeiro, fevereiro do próximo ano. Nas próximas eleições na próxima legislatura para o Círculo 9, Safim Bion, portanto, o círculo onde ela atua. Não serei eu, certamente, a resolver todos os problemas, mas quero viver os problemas da minha comunidade, estar com a minha gente e preocupar-me com os nossos jovens e com as nossas mulheres. Eu penso que isso é uma postura que os movimentos hoje de mulheres estão realmente preocupados e procuram atuar. Refletindo sobre a ideia de emancipação e tendo em conta
trajetórias de mulheres mais ou menos conhecidas na história da luta de libertação na Guiné-Bissau, surge inevitavelmente uma questão. Terá a suposta emancipação dependido das suas trajetórias como enfermeiras, milicianas, mobilizadoras, ou dos seus percursos de formação no exterior? Ou ambas as coisas? Os cargos políticos a que algumas delas acederam terão dependido das suas relações íntimas estabelecidas com os homens do partido, fossem eles guerrilheiros ou dirigentes, ou terão dependido exclusivamente das próprias capacidades e das próprias competências e aptidões dessas mulheres. As fontes disponíveis, sejam elas escritas ou orais, embora limitadas, apontam para uma realidade complexa e com várias vertentes e possibilidades de leitura ou releitura sobre a emancipação das mulheres no contexto da luta de libertação da Guiné-Bissau. Em conclusão, e à luz desta minha breve reflexão, constato que o tema é seguramente complexo, por não implicar apenas opções e posicionamentos individuais numa evolução histórica, mas também por envolver contextos culturais e relações de poder, de gênero e de gerações a vários níveis, em que é necessário considerar as tensões e os conflitos do passado e do presente. Parece que, no caso guineense, duas realidades coexistiram e conviveram. Por um lado, a percepção de que a luta de independência e a construção do Estado independente favoreceram a emergência de novos espaços de atuação e de mobilização política e social para as mulheres, é uma perspectiva emancipatória. E, por outro lado, contemporaneamente, esses espaços se traduziram em lugares de prática, de denúncia, do lado mais sexista e machista desse mesmo processo, resultante de uma herança pré-colonial e da experiência colonial. Terá, e ali concluo mesmo, com essa bela frase da Marielle Franco, que eu acho que dialoga bastante com aquilo que eu quero entender do meu contexto, é que diversas, mas não dispersas. Portanto, nós precisamos considerar as nossas pluralidades, as nossas diversidades, as nossas especificidades, mas não por isso nós nos temos que se sentir perdidas. Nós precisamos da coesão. E então, termino com essa pergunta: terá a Guiné-Bissau, forjada na luta de libertação, favorecido plenamente o processo de emancipação das mulheres? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Foi maravilhoso. Nós ainda temos uns 5 minutinhos. Que eu tenho ali as... Isso. Nós temos 5 minutos ainda, então ela vai passar um... você vai apresentar, né? Estão ali, por isso que eu disse para não tirar o... Ah, tá. Está aqui no PowerPoint. Não, está no mesmo. Vamos continuar, então. Passa as 3. Eu só queria pedir que, enquanto nós passamos os 3 slides que ela trouxe complementares, as perguntas fossem escritas, e aí vocês me passam as perguntas. Vamos mais 5 minutinhos. Portanto, a par de tudo quanto eu pude dizer, embora de uma forma breve, naturalmente, eu trouxe 3 slides aqui a mais para provocar um pouco a discussão e as vossas críticas, que serão muito bem-vindas, tendo em conta que eu tenho o privilégio, enfim, de estar entre grandes estudiosas de várias regiões do mundo, da África às Américas, não é? E a primeira é que falar em movimento de mulheres é falar dos âmbitos onde elas se movimentam e se organizam. Isso significa a nível político, a nível social, a nível econômico, por exemplo, no meu país. E eu trago aqui apenas 3 âmbitos, porque são muito mais, mas não é possível debatê-los todos. Então, o primeiro é o que faz parte das pautas que o movimento de mulheres está, nesse momento, discutindo.
A primeira é essa, sobre a lei de cota, a nível dos partidos políticos e da presença das mulheres no parlamento. A Guiné-Bissau o parlamento acaba de aprovar a lei de cota dos 40% de mulheres dentro dessas dos partidos políticos, portanto, a nível de decisão, e do parlamento. Naturalmente, é preciso dizer que isso tem várias problemáticas, porque aprovar uma lei que diz respeito a cotas e participação da mulher não implica automaticamente que as mulheres irão participar ou irão até ser benéficas ou trazer, enfim, um desenvolvimento positivo dentro das lutas. Portanto, isso tem outros desdobramentos. Mas o que me parece importante aqui, à luz do que eu vos disse, é que é um movimento de mulheres, além do partido político, que eu acredito que possa funcionar como grupos de pressão, no sentido de incluir dentro dessas pautas necessidades e as próprias visões da sociedade, de uma forma mais ampla, das preocupações das mulheres. E isso tem que ver, enfim, com a própria participação política delas, mas tem que ver com a questão da violência de gênero, tem que ver com questões do acesso à educação e à formação, e de uma relação entre o centro e as periferias da cidade em relação aos âmbitos rurais. E o segundo slide que eu trago é precisamente o ambiente rural, que a Guiné-Bissau é um país que é fundamentalmente rural, não é um país onde a população urbana seja a maioria. No entanto, tudo acontece naquele centro político que fica na cidade de Bissau. E cadê essas outras mulheres e as vozes e as falas delas, as preocupações delas dentro desses movimentos, dentro da política partidária ou da política ou do Estado, sobretudo? Porque nos movimentos elas mesmas são um movimento, fazem parte. Mas isso aqui é uma discussão, não é? Por direitos de propriedade, porque nós ainda temos, a nível das leis do direito de ter propriedade à terra, as mulheres vêm em terceiro e em quarto lugar na herança, na questão da herança. Por quê? Porque temos leis obsoletas, que ainda não foram rediscutidas. E então aí eu acho que experiências interessantes, como de Moçambique, mas de outros países africanos, ontem Isabel falava precisamente nesse aspecto, eu acho que é um bom link, uma boa forma de conectar essas experiências e ver como podemos aprender também com outras experiências. Aí do ladinho tem a foto de uma mulher vendendo, comercializando gado. Ora, o gado é uma atividade tradicionalmente masculina no meu país. Isso significa que as mulheres estão ocupando espaços que tradicionalmente pertenciam ao âmbito masculino. Então, isso também é uma forma, não é, de transformar essas. E, enfim, portanto, vimos o político, o econômico e agora o social. Essa, para mim, é uma grande questão. Cadê os jovens? Um país que é majoritariamente jovem, 60%. O nosso parlamento, a idade média é de 57, 60 anos, num país com uma esperança média de vida de 48. Então, as pessoas são idosas que estão no parlamento. Até que ponto elas estão representando as necessidades da maioria da população, que é jovem? Cadê a juventude? Então, essa é uma questão, e essa é uma manifestação que houve faz pouco tempo, em novembro, de movimentos juvenis, de estudantes, em luta para uma instrução, educação para a escola, porque a escola o ano escolar ainda não deu início, desde setembro no meu país. Por quê? Porque os professores decidiram fazer greve porque não são pagos. O Estado simplesmente não está sabendo como agir com essa situação. Então, são os movimentos, aí são meninos que estão diante do parlamento guineense,
manifestando. Mas por que eu coloquei essa foto? Porque atrás desses meninos estão mães, estão pais, estão famílias que estão lutando junto com eles. Então, é preciso considerar, dentro daquela perspectiva da transmissão da memória histórica do país, a par disso, ver como é que também nós podemos trabalhar. E eu acho que os intelectuais, infelizmente, têm grandes responsabilidades lá na Guiné. Tanto eu me coloco junto, não fujo a essa crítica. Em termos de um diálogo e de uma forma mais eficaz de encontrar mecanismos de diálogo, de escuta entre uma geração da libertação, da pós-independência e os mais novos agora. Porque é inútil que a gente critique que não há conhecimento sobre o nosso período histórico. O que nós fazemos para que esse conhecimento seja partilhado? O que nós, intelectuais, estamos fazendo? Então, essas são algumas das questões que eu trago para o debate. Obrigada. Se alguém tiver pergunta, eu repito, entrega para o pessoal da organização. Tem uma pergunta aqui, ó. Ela tem uma pergunta. Então, pode pegar. Ó, ela vem vindo ali. Enquanto a gente recolhe a pergunta, eu queria fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Você falou que o conceito de patriarcado ele tem que ser contextualizado não só na Guiné, mas no continente africano, e eu expando para todos os outros continentes, todos os outros territórios. Então, eu queria que você falasse um pouco desse conceito de patriarcado, especificamente na Guiné-Bissau. A outra questão que eu coloco é a seguinte: você falou da participação, do protagonismo feminino na luta anticolonial, apesar de não reconhecido, mas de fato, e você colocou agora a questão, por exemplo, de herança. Como é que, nesse período em que as mulheres tiveram uma participação tão grande, em que o discurso oficial da luta anticolonial também tinha um reflexo grande no cotidiano das relações de gênero, como é que essa lei, por exemplo, de herança permanece assim? Foi um retrocesso pós-independência ou é uma manutenção pré-independência? Muito obrigada. Questões difíceis. Não sei, eu sempre digo, eu não sei se consigo até responder, mas a minha reflexão, nesse caso, em relação ao patriarcado, há uma estudiosa nigeriana, Bibi Bakare Yusuf, que discute muito bem, de uma forma que me parece oportuna, em relação a contextos africanos. Não significa em relação a todo o continente africano. Isso também preciso considerar, que quando você está falando do continente, você está falando de uma pluralidade de situações e de realidades em que tem que ver cada uma como funciona. A atenção, ela chama a atenção para uma coisa, que os próprios teóricas e as estudiosas africanas têm vindo a adotar o conceito de patriarcado para analisar as desigualdades e as diferenças, tanto das mulheres em relação aos homens, na participação, sobretudo, nas relações de poder, né, que as invisibiliza. O que ela diz é que é preciso cautela em aplicar essa conceptualização na medida em que não é apenas a nível do poder político que a ação das mulheres se dá. Portanto, elas podem até, a partir dessas relações com base no patriarcado, ter uma posição desigual. Mas elas atuam noutras esferas, como, por exemplo, a esfera religiosa e a esfera familiar, que tem implicações importantes, tão importantes quanto a esfera política, dentro das comunidades locais. Então, e ela diz, o risco é produzir reflexões que possam ser relativamente irrelevantes e que não mostram a capacidade de agenciamento das mulheres, não apenas no âmbito político, mas
num contexto bem mais amplo. Não sei se responde. Relativamente à questão da lei da herança e da lei da propriedade, né? É isso que você me perguntou, por que prevalece essa situação ainda hoje. Eu penso que isso tem que ver com vários fatores. Com uma herança, com certeza, colonial, mas também com próprias práticas ancestrais que já vêm de trás, e em que, naturalmente, possuir terra é possuir poder. Terra é poder, nos nossos contextos. É poder econômico, é poder de decisão, é poder de negociação. E, logicamente, as lógicas nas relações de poder se produzem, nesse caso, nas relações de gênero, onde aconteceu no passado e, provavelmente, na minha visão, não houve a vontade política de um debate profundo sobre esse problema. Ou seja, por outras palavras, me parece que a questão da lei da herança da terra não foi considerada como um problema, porque o poder político, não é, o Estado, não considerou a priori esse um problema. Isso está emergindo e agora, depois da independência, mas já bem tardiamente, nos anos 90, onde as mulheres estão reivindicando a possibilidade de ter uma autonomia nisso. Não significa, com isso, que não haja outro tipo de realidades. Tá? Não é só isso que existe. Você vai ver no norte da Guiné-Bissau, entre as populações FLUP, em que as mulheres têm esse problema, mas conseguiram reverter essa prática ancestral, que vem tanto de relações e do procedimento, né, da propriedade da terra, e agora isso já está num outro patamar. Agora, tem também outra questão que não pode ser desconsiderada. É a relação entre a lei formal e a lei, tanto as leis comunitárias, as leis locais, e as práticas. Então, nem sempre o que faz parte da lei é exatamente o que é a prática. E, muitas vezes, é aquilo que é a lei consuetudinária, não é? O que os costumes dizem e fazem. Muitas vezes, isso não é contemplado na legislação e não é normativizado, ok? Olha, nós vamos até às 12h30, então nós só temos mais 8 minutos. Eu vou fazer aqui 2 perguntas da Givanilda, e, se não der tempo de fazer as demais, eu passo as perguntas para ela vai estar sentadinha aqui, e a gente pode fazer uma conversa mais próxima, né? Mas a primeira pergunta é... Espera um momento só que eu preciso escrever. Ah, tá bom. 1 minuto. Eu falo bem devagarzinho. Você pode até usar minha caneta. Vamos lá. Ela pede o seguinte, para você falar um pouco mais sobre o episódio do complô da morte de Amílcar Cabral e o envolvimento dessas lideranças femininas no período, né? A outra pergunta é se você conhece a participação das mulheres na luta de libertação de Burkina Faso, ao lado de Marianne e Thomas Sankara. Tá? Vamos ficar nessas 2, e aí, depois, se a gente tiver uns minutinhos, eu passo as demais. Se não der tempo, aí a gente faz no petit comité. Tá? Vamos lá? Eu sabia que iam me perguntar sobre isso. Enfim. Complô da morte de Cabral. Bom, eu acho que isso é uma questão muito ainda extremamente recente em termos históricos. Estamos falando dos anos 70, mas, sobretudo, é um tema sobre o qual ainda se tem pouco
quanto a mim, a nível da literatura produzida. Já vai havendo uns trabalhos interessantes por parte de, nesse caso, americanos, já falaram sobre isso, portugueses e mesmo guineenses. No caso específico, o historiador Julião Souza, que é um colega da Guiné-Bissau, que estuda no CES, no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, ele publicou uma biografia que recentemente, em 2011, me parece, e que foi reeditada em 2014, e que é considerada a biografia mais atualizada de Cabral. Houve aquela do Patrick Chabal, que também foi produzida, mas o Mário Pinto-Andrade, o Angola, também trabalhou sobre Cabral, mas o Julião é o trabalho mais, talvez do ponto de vista arquivístico, mais completo. E ele traz várias questões que eu acho que não conduzem a uma conclusão, como eu acho que não haverá nunca mais, penso eu, dificilmente poderemos entender o que esteve, enfim, desse complô que levou à morte de Cabral. Agora, é preciso dizer uma coisa. Cabral, eu falo sempre, não de alguém que o conheceu, obviamente, a partir das narrativas de seus contemporâneos, com quem eu tive a oportunidade de conversar, e a partir do que eu li dos documentos, não é? E a partir das próprias populações, sobretudo mulheres, que conviveram com Cabral na época, como a Ana Maria Gomes Soares. Cabral era um indivíduo, segundo essas pessoas, um homem acessível, intelectualmente importante e extremamente humano. E sabia perdoar. A luta armada na Guiné-Bissau teve várias complexidades, uma das quais foi a relação entre cabo-verdianos e guineenses. Essa relação foi de tal forma complexa, mas a nível do quê? A nível da classe dirigente, dos intelectuais do partido, não a nível das populações. Tanto é que, quando você vai conversar com essas senhoras e com pessoas, eles dizem, isso era um problema deles. E eu aí pergunto, e deles quem? Daqueles que estavam em Conakry, escrevendo e dizendo o que acontecia. Me disse uma senhora, que não está aqui, a Brinson, do sul da Guiné, ela disse, eu convivi tranquilamente com cabrianos, com os cabo-verdianos. E ela disse, nem essa questão da cor da pele, que nós depois inventamos, que a nossa política teve a ousadia, tanto para conversar, e talvez aí podemos fazer uns links interessantes sobre a questão racial, que no nosso caso eu acho que existe sim, mas nós ainda não a conhecemos bem, e não a discutimos. Que é as pessoas de pele, se diz na Guiné, burmédio, de pele, literalmente significa vermelho, ou seja, de pele mais clara, crioulo, mestiço. E, historicamente, sabemos que foram os mestiços, realmente, majoritariamente, e foram na administração colonial, governar a Guiné. Isso criou animosidades, sem dúvida. Mas isso faz parte de um processo histórico que nós não podemos negar e temos que saber entender e compreender. E, a partir daí, poder refletir sobre outras coisas, sobre como superar certos traumas. Mas isso foi muito instrumentalizado, infelizmente, para divisões dentro do próprio partido, PIGC. E Cabral sempre foi visto por uma certa classe dirigente do seu movimento como cabo-verdiano e não guineense. Mas, pela população, ele era visto como um dos nossos. Então, vocês estão a ver aí as tensões que se criaram na convivência do homem com o movimento e com as populações locais e com os próprios militares do partido. E foi um dos militares que assassinou, 2 minutos, que assassinou Cabral, um dos seus guarda-costas. Mas não, ele se foi à mão
que deu o tiro, o Inocêncio Cani. Mas por detrás dessa mão há outras questões. Foi implicada a PIDE, a Polícia Política Portuguesa na altura, mas eu acho que há várias outras coisas que, infelizmente, nem eu estou em condições de fazer isso, porque a própria documentação ainda não o permite. E essa senhora, segundo os testemunhos, ela sabia de muita coisa. E foi um arquivo queimado. Ok? A outra questão, participação das mulheres no Burkina Faso. Eu tenho pouco conhecimento desse processo de forma específica. Eu conheço um pouco a época do Thomas Sankara, mas foi posterior ao que foi feito na Guiné-Bissau. É um processo sucessivo. Mas, claro, também eu acho que essa questão das mulheres que combateram no Burkina Faso, assim como das mulheres que combateram no Zimbábue, que combateram no Malawi, que combateram na Argélia, em lutas de libertação, precisamos conhecer essas experiências históricas, nós mesmas, que conhecemos pouco. E ontem conversava com algumas colegas que me disseram que eu falava precisamente sobre isso, que é a circulação do conhecimento e o conhecimento dos conteúdos das nossas produções e das nossas experiências, que seja entre africanas, mas que seja ao nível desse bendito sul global. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos e todas. Eu vou passar as perguntas para a Patrícia, mas desde já te agradeço muito. Foi uma aula maravilhosa. Tem um monte de coisa para conversar depois, muitas perguntas, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. As questões estão aqui. Quem fez as questões depois pode procurá-la. Então,